Muito bem, estamos de volta então com Alagoas na hora de hoje e como eu anunciei anteriormente, nós estamos recebendo o deputado Paulão, do Partido dos Trabalhadores. Eu queria antes de mais nada agradecer, deputado, pela presença aqui. E eu gostaria de iniciar falando sobre essa questão, por exemplo, da greve no serviço público. A gente tem algumas categorias que estão paralisadas já há um bom tempo, está difícil o entendimento com o governo. Nós tivemos aí algumas rodadas de negociações, mas que não evoluíram. Hoje, inclusive, acontece uma assembleia unificada dos servidores. O senhor acredita que possa haver uma perspectiva de entendimento e que as coisas possam voltar à normalidade no serviço público do Estado? Qual é a sua avaliação, deputado? Primeiro, cumprimentar você, deputado Brecht, toda a equipe do Canal 5, parabenizar e dizer que a questão do serviço público é um processo histórico, né, no Brasil, mas compreendo que no caso de Alagoas está faltando um processo de maior interação, maior diálogo, e muitas vezes esse diálogo é terceirizado, dado a interlocutores que não têm uma caminhada com a relação com a sociedade civil e entravam. Toda vez que o governador participa, melhora um pouco. A semana passada, infelizmente, não, porque as propostas apresentadas pelo governador Teotônio Vilela, no caso da saúde, para os senhores terem ideia, foi menor do que os salários anteriores. Na realidade, havia um prejuízo, se fosse implantado, como foi dito, de 24%, que não é real, seria menos 4%. A proposta para a Polícia Civil é uma proposta que foi apresentada há 60 dias atrás e rejeitada, quer dizer que não houve fato novo nenhum. E o governo, que fala tanto em transparência, Dresch, até hoje não abriu o caixa, né, os números da Secretaria da Fazenda. Inclusive, o presidente da CUT, o Isaac Jacques, que é uma pessoa experiente, que é da área bancária, ele fez uma proposição para que o governador pudesse abrir os números, trazendo um técnico do DIEESE. Você sabe a importância histórica que o DIEESE tem em Alagoas e a sua credibilidade do estado de Pernambuco, que tem escritório, para fazer uma análise, né? O governador não permitiu, então é muita falácia, pouca discussão. Esse processo é de acerramento e eu avalio que não é o caminho. Acredito que o diálogo é importante, o próprio Poder Legislativo vem fazendo isso, através de vários deputados, o presidente, a participação do Júlio Cabral, do líder do governo, eu participando, e tantos outros deputados, fazendo um processo bilateral no sentido de distensionar. E a semana passada você acompanhou que houve um incidente, só não foi de maior monta, porque foi pela madrugada e praticamente não tinha nenhum servidor. Quando o BOP, de uma forma abrupta, ele faz o processo de desocupação, que poderia ter um banho de sangue. O governador, no primeiro momento, diz que não tinha responsabilidade nenhuma, mas ele é o comandante maior. Aí ficou até uma cena que ele poderia cobrar a responsabilidade do comando da Polícia Militar, voltou atrás e esse final de semana ele coloca uma nota referendando a posição do BOP. Então o governador, ele precisa ter um processo de firmeza e governar. Eu verifico que ele tem um problema de liderança, um problema de governar, de executar, que no caso parece que na sua praia, ele nunca teve essa experiência de ser executivo. Agora, é louvável, por exemplo, a participação da Assembleia Legislativa na tentativa de também ser um interlocutor de todo esse processo. Agora, não soa meio estranho, por exemplo, o próprio presidente da Assembleia, o deputado Antônio Albuquerque, que é tido e conhecido, né, principalmente pelos movimentos sociais, como um adversário até do movimento Sem Terra, especialmente, estar agora no outro lado, estar ao lado dos trabalhadores? Como é que isso fica no entendimento da população, deputado? Veja bem, claro que a interpretação da população é um processo imaginário popular, às vezes é lento, né? O deputado Antônio Albuquerque, ele cometeu uma falha grave no passado, quando os movimentos agrários, mobilizando por uma bandeira histórica, que é a questão agrária, que eu acredito que o Brasil tem uma dívida social, e Alagoas não é diferente, ele cunhou uma frase típica que trabalhador sem terra teria que ser resolvido na tabica. Mas com o tempo, como o ser humano tem processo de mudanças, e acredito que nesse processo da Assembleia Legislativa como presidente ele tem um grau de responsabilidade, também tem um projeto possivelmente de disputar o Executivo, ele tem que fazer flexões e ter mudança. E agora a própria Assembleia tem tido um papel importante, inclusive na sua gestão,
quando ele democratiza as comunicações. Você antes não tinha uma página de internet e hoje tem online. Você não tinha um jornal com periodicidade e hoje tem. Você tem uma TV Assembleia dando cobertura em tempo real e, logicamente, é necessário que todos os deputados compreendam e tenham uma nova postura. Realmente, no passado, a imagem era muito dura e negativa, mas ele tem sido agora, como presidente da Assembleia nessa gestão, um interlocutor importante, abrindo canais para várias categorias e algumas, inclusive, contribuíram para distensionar. No caso do BOP mesmo, o governador deu a palavra a ele, determinou que ele pudesse contribuir para distensionar e no outro dia, repito, o BOP invadiu e ele ficou bastante chateado quando disse que iria trancar a pauta devido a essa falta de comunicação entre órgãos do Poder Executivo. Deputado, um outro assunto também que vem sendo discutido na área de segurança pública diz respeito, por exemplo, à tentativa de se federalizar alguns crimes de mando, aqueles crimes de pistolagem que a gente, infelizmente, está acostumado a ver aqui no estado de Alagoas. Algumas vozes se levantam para defender essa ideia, exemplo da OAB, o próprio Pedro Montenegro, Tutimés Airan esteve com a gente também. O senhor como vê essa possibilidade? Seria uma forma de dar mais agilidade e, quem sabe, maior cobrança? Sim, defendo essa tese que Pedro Montenegro, como ouvidor da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que está aqui em Alagoas, e que ontem, a convite do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que tem como titular o juiz Dr. Manuel Neto, ele apresentou um relatório conclusivo de uma perícia independente, onde verifica que um marginal, logicamente, um assaltante, né, mas é ser humano também, caracteriza que houve o processo de tortura. E aí ocorreram reações por parte do Executivo da área de segurança de Alagoas. Primeiro, eu quero prestar solidariedade ao Pedro Montenegro, um alagoano com credibilidade que, pela sua postura, competência, se projetou a nível nacional. E esse tipo de notícia não denigra o estado de Alagoas, pelo contrário, mostra uma realidade. Eu defendo a federalização, André, porque historicamente Alagoas, todos os crimes simbólicos, você tem um dedo ou do poder econômico ou do poder político. E você acompanhou isso, né? Até quando um colega jornalista de uma geração antiga, chamado Tobias Granjas, né, uma pessoa muito corajosa, naquele momento era um poder econômico, poder político de uma família hoje que não tem tanto peso. Mas naquela época, década de 70, tem um peso. Então você continua nessa conformação geopolítica de Alagoas, os coronéis, não aqueles tradicionais, mas os coronéis modernos, que não aceitam a democracia, o contraditório, o processo dialético. E como é que resolve? Ainda na velha espingardada, não é? Hoje, moderno, a pistola .40, 9mm, enfim. São os coronéis modernos, todos crimes políticos. E a gente percebe que a estrutura da Polícia Militar, ela não consegue dar resposta e a Polícia Civil menos. Então, qual é a ideia da intervenção? É você trazer um delegado da Polícia Federal de fora com equipe de inteligência e fazer uma operação idêntica ao Espírito Santo, Roraima e Rondônia. O que ocorreu nesses estados, você conseguiu atingir os três poderes e também o poder econômico. Agora, para isso, só precisa de uma pessoa, o governador Teotônio Vilela. Ele teria que ir ao governo solicitar uma intervenção. A intervenção não pode ser de todo o estado, porque senão paralisa o Congresso Nacional. Isso é claro nas competências da União dos Estados-membros, mas pode ter uma intervenção focada, que já ocorreu no passado no governo Geraldo Bulhões. Então, até hoje, o governador Teotônio Vilela não formalizou, ele verbaliza a conversa, mas não colocou no papel. O serviço público tem que colocar no papel. Se ele chegar ao Lula, ao ministro Tasso Genro, e solicitar que haja não só apuração de alguns crimes, mas solicitar que haja intervenção na área federal, eu não tenho dúvida que o ministro irá fazer isso. E é o que a sociedade espera, porque os nomes que são cogitados para assumir a área de segurança, inclusive tem alguns que respondem a processo administrativo, que tiveram histórico no passado e a sociedade alagoana não aceita mais isso. Deputado, eu queria muito agradecer a sua presença, dizer que nós estamos aqui sempre abertos exatamente ao diálogo e à divulgação das boas ideias e dos bons trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Mais informação durante a nossa programação e amanhã, a partir das 11 horas. Um grande abraço, bom dia a todos.